do Senhor, eu quero que você leia comigo terceira carta de João, lá no finalzinho, terceira João, o versículo número 2. Terceira João, número 2. Deixa eu ler aqui o texto do telão com vocês. A mesma tradução, né? Diz assim: amado, peço a Deus que tudo corra bem com você e que esteja com boa saúde, assim como vai bem a sua alma. Deixa eu ler mais uma vez. Amado, peço a Deus que tudo corra bem com você e que esteja com boa saúde, assim como vai bem a sua alma. Senhor, nós lemos a tua palavra, eu peço que no nome de Jesus Cristo a tua boa mão esteja sobre nós, Senhor, fale profundamente aos nossos corações, dá ordem a teus anjos para que sejam guardando este lugar e cada família representada, enquanto a tua palavra é pregada, libere cura, libere vida, libere a tua graça sobre nós no nome de Jesus. Amém. Amados, nessa tradução está falando que tudo te vá bem. Outras traduções falam que seja em tudo você prospere. O sentido é o mesmo, palavras diferentes, mas o sentido é o mesmo. O que é que está sendo dito aí? Essa carta está sendo escrita a um chamado Gaio, e está sendo profetizado, declarado sobre ele, dizendo assim: olha, eu quero que você tenha saúde e que você prospere em tudo, que tudo te vá bem, da mesma forma que é próspera a tua alma. Então isso é muito importante. Esse versículo ele fala da nossa vida. Porque muitas vezes nós entramos em uma campanha e pedimos: Deus, que o Senhor traga um milagre sobre a minha vida, que o Senhor prospere a minha vida financeira, que o Senhor prospere a minha vida familiar, que haja harmonia no nosso lar, que o Senhor me ajude, Senhor, a reconstruir relacionamentos que foram quebrados, Senhor, coisas que não agradam ao Senhor, sabe, feridas de alma, que eu possa vencer essas coisas. Senhor, eu quero montar o meu próprio negócio, e às vezes com muita boa intenção, eu quero ser dono do meu próprio negócio para ter tempo para o Senhor. Senhor, eu quero ser dono do meu próprio negócio para poder investir, para poder abençoar outros irmãos que estão aí procurando emprego. Irmãos, os sonhos são diversos, os motivos são diversos, as orações são diversas. Se nós pegarmos ali o nosso projeto de vida, o seu projeto de vida, você vê vários campos, porque as áreas são diversas da nossa vida. Coisas que nos preocupam, coisas que nós queremos receber de Deus, a bênção na vida financeira, na vida profissional, na vida estudantil, talvez uma viagem, um lugar, uma terra que você pensa em pisar um dia. Talvez teu sonho seja ir para Jerusalém, teu sonho pode ser ir para o Egito, pode ser para Guatemala, sei lá para onde. É um sonho legítimo, não tem nenhum problema em você sonhar com algo bom para a sua vida, bom para a sua família. Talvez você é alguém que quer comprar um automóvel, quer comprar uma casa própria. Tudo isso é bênção, tudo isso é bênção. A palavra do Senhor nos ensina que se nós cremos os profetas de Deus, se nós buscarmos a Deus, nós poderemos o melhor dessa terra. Deus tem pensamentos de paz para a gente. Entenda isso. Os pensamentos de Deus são pensamentos de paz. Talvez você olhe para a sua vida e fale: pastor, eu não tenho muita paz. O que tem tirado da sua paz? São questões familiares? São questões sentimentais? São questões profissionais, estudantis, talvez até mesmo ministeriais, o seu chamado, o seu dom, o seu talento. Tudo isso é importante, é por isso que a gente ora por tudo. A gente está num tempo de consagração, colocando diante de Deus cada área da nossa vida, e nós precisamos levar isso muito a sério. Mas agora a palavra nos traz uma revelação. Ela está dizendo que é legítimo nós queremos prosperar, é legítimo nós queremos executar algo, alguma coisa na nossa vida e ter sucesso nessa coisa, mas nos traz uma revelação de que o segredo para que você prospere do lado de fora está do lado de dentro. A prosperidade da sua alma, o crescimento, o amadurecimento da sua alma vai ditar se você vai ser uma pessoa profundamente abençoada naquilo que você fizer. Você vai ter sucesso naquilo que você tentar fazer. Talvez você é alguém que tem um sonho
um sonho de montar o seu próprio negócio, você quer ter tempo, você quer entregar pessoas, você quer ser um dizimista, um ofertante, você quer, de repente, fazer escolas, orfanatos, construir igrejas, não sei qual é o seu sonho. Sonhe mesmo, sonhe muito, sonhe tudo que você puder sonhar. Se é para abençoar a vida de pessoas, se é para abençoar o reino de Deus, sonhe, porque Deus está contigo nesse sonho, nessa empreitada. Mas Deus não vai poder fazer qualquer coisa com você se a sua alma não prosperar. Porque se Deus te der coisas que você tem pedido e a sua alma não prosperar na mesma intensidade das coisas que vão acontecendo, ou além, Deus sabe que vai perder você. Porque muitas vezes, quando alguém está numa dificuldade financeira, está desempregado, ele dobra os joelhos, ele clama a Deus. Porque primeiro que ele tem tempo, ele tem que ficar 10 horas à disposição de uma empresa. Eu trabalho 8 horas, mas tenho a sua locomoção para aquele local. Para o seu horário de almoço, você fica à disposição 10, 11 horas, 12 horas, dependendo do seu trabalho. Isso tudo é tempo. E às vezes eu estava desempregado, um dia eu estive desempregado, eu vivia na igreja, era oração, era ensaio das mulheres, saída dos jovens, era subir no telhado do meu pastor, partiu até para Jesus, né, essa semana, com as suas mulheres, e subia no telhado, pregava telha, e fazia as coisas, lavava privado, e servindo a Deus, e pedindo a Deus, abre a porta de emprego, Deus precisa trabalhar, né, e orava a Deus, e nada acontecia, foi 1 ano e meio assim. Mas foi um período, irmão, da minha vida que eu criei tanta intimidade, eu cresci tanto com Deus, porque você precisa entender que Deus, Ele nos abençoa não somente dizendo sim. Muitas vezes Deus abençoa você dizendo não, porque ainda não chegou o tempo, porque se Ele te der aquilo que você está pedindo, Ele perde você, porque você ainda é menina, talvez ainda orgulhoso, soberbo, talvez ainda alguém que não quer ouvir conselho, não ouve ninguém, é dono de si mesmo, é dono da sua razão. Então Deus precisa te dizer não para tratar você, para permitir que você passe no deserto, para que você aprenda a depender dele. Então eu fui crescendo na dependência de Deus, fui amadurecendo, e aí o tempo chegou, Deus abriu a porta. Eu lembro, irmãos, que antes de eu começar a trabalhar, eu fazia bicos, né? Não sei se a nova geração diz isso, né? São trabalhos pequenos e temporários. Já vendi cartão de visita, já vendi placa, né? A pessoa que fazia placa da igreja e tal, era representante, um monte de coisa, eu estava vendendo de tudo um pouco. E aí muitas vezes eu fechava o negócio, recebia lá R$10 na época, 10 RBs. E aí eu pegava, eu aprendi sobre dízimo e oferta. Eu falei, não, dízimo pertence ao Senhor. Aí eu pegava R$1, cheio de vergonha, R$1. Né? Mas trazia no altar, constrangido, porque era só R$1. Era um bico, irmão, não era um salário de R$1. O salário na época acho que era 100, 150 reais. Eu vendia uma coisa e ganhava R$10. E aí trazia o altar com alegria, mas ficava meio constrangido. Eu falei assim, não vou levar R$1. Deus falava, isso é meu, é seu. Está dizendo a palavra, não é a 10ª parte? É a 10ª parte. Então eu semeei em terra fértil. E aí, depois fechei um outro negócio e aí já ganhei R$30. Então o dízimo já aumentou. Não era mais um, era 3. Aí você fala, mas pô, só aumentou R$2? Não, aumentou 300%. Aprenda a ver, aprenda a abrir sua visão espiritual. Não aumentou só R$2, aumentou 300%. A bênção de Deus estava ali. Uma bênção de multiplicação. E aí, assim foi. Depois veio o emprego, veio tanta coisa que eu jamais pensei. Só que agora eu trabalhava, eu tinha que estar no horário. O horário que eu entrei foi justamente o horário que me pedia de estar na igreja. E eu ia para a igreja todo dia. Quando eu digo todo dia, é todo dia. Estou falando de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Em 2 igrejas. A gente tinha aberto a igreja quadrangular de Serra Dourada 1. E eu estava lá, eu vi uma igreja nascer, né? O pastor abriu, a gente fez parte disso, a pastora Conceição, eu crescemos lá, uma bênção, uma alegria muito grande. E aí eu ia lá tocar, ia lá dar aula na escola bíblica, ia lá pregar. Na terça-feira, na quarta-feira eu estava em Serra Dourada 2, quinta-feira Serra Dourada 1, na sexta-feira Serra Dourada 2, no sábado Serra Dourada, e ficava assim, no domingo ia para o lado do outro, lá. Mas, irmãos, eu lembro
já ouviram falar do testemunho da calça preta. Quem já viu calça preta? Né? Mas a gente que não ouviu, mas só vídeo novo. Então, eu só tinha uma calça. Eu ia para a igreja todo dia. E aí tinha que lavar, né? E a calça de preta, ela foi desbotando e começou a aparecer os fiapos e tudo. Bem feito, né, Deus? Mas eu não via essas coisas. E Deus foi me colocando numa posição de destaque. Eu comecei a dar aula, comecei a tocar, comecei a pregar. E eu sempre com a mesma calça. Pregava com a mesma calça. Irmão, se eu não fosse, a calça ia. Eu já sabia o trajeto, eu sabia tudo o que fazer. Entendeu? Então, eu lembro que, né, minha esposa, às vezes eu ia botar a calça para tudo, ela chorava. Por que mulher que não quer o seu esposo andando arrumadinho, né? As mulheres são assim. A gente não liga muito não, mas elas são assim. Mas uma paz tão grande no meu coração, irmãos, no tempo de deserto. Eu estou te falando isso porque não pense que o tempo de dificuldade é um tempo para você desanimar. É um tempo que você precisa estar aos pés do Senhor. Porém, muito cuidado, para quando o tempo da bonança vir, você não se perder. E aí, Deus abriu a porta. Eu recebi uma palavra profética, que eu fazia tudo na igreja, ocupando a minha mente, ocupando o meu coração, crescendo em Deus, novo convertido e crescendo, conhecendo Jesus pelas experiências com Jesus, batismo do Espírito Santo, visões, visitações da parte de Deus. Irmãos, crescendo na palavra, que tempo gostoso, maravilhoso, irmão. Lembro até com saudade. Nossa, posso estar com saudade de estar desempregado? Não. Tempo que eu fui crescendo, conhecendo experiências com Deus que me marcaram tanto. Eu trago, então aqui compartilhando com você. Então, um dia eu fui levar um relatório para a igreja, o pastor pediu lá em Maruípe. Eu falei, mas o que é isso, pastor? Não entendendo esse interesse. Ele falou bem assim, ó, esse relatório aqui você vai entregar lá na superintendência, ela fica de frente para o lugar aonde você vai trabalhar. Eu tinha feito um curso de correio, tinha mais de um ano, não me chamavam, fiquei em 29º lugar, mais de um ano eu já tinha esquecido já. Aí ele falou, é lá onde você vai trabalhar. Eu fui levar um relatório. Quando eu voltei, irmão, cheguei na minha casa, minha mãe estava pulando. Ela, André, você agradece, aquele jeito dela, né, você conhece, né? Eu falei, o que é? Ligaram para você não morrer. Eu voltei no mesmo pé, irmão. Eu comecei a trabalhar naquele mesmo dia. Você pode aplaudir Jesus. Desde os seus profetas e prospera neles. Eu criei. Eu recebi essa palavra. O mesmo pastor que me dava dinheiro, muitas vezes, para pagar a passagem de ônibus para ir para o colégio. Então, amados, algo maravilhoso, um tempo maravilhoso, e aí aconteceu uma bênção muito grande. Comecei a trabalhar, e aí veio capital de cheque, né? Mas que nem existe mais, não sei se existe aí. Na época, todo mundo sabe que não talão de cheque aqui, né? Talão de cheque, cartão. Eu lembro que quando eu era estagiário, eu ia na Caixa Econômica para receber, eu ficava 3 horas e meia numa fila para receber, e agora eu tinha um cartão de banco, era só um caixa eletrônico lá, tirava, que alegria que eu estava, né, que bênção. Só que eu trabalhava, entrava tarde e saía à noite, eu não conseguia mais ir aos cursos, eu virei um domingueiro, eu trabalhava sábado também. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a esfriar na fé. E aí calçava botina, deu um machucadinho no pé. Quem me conhecia sabia que eu podia estar com a perna quebrada, não faltava muito. E aí deu um carinho, e tal. Aí um dia acabou o culto, bem, o Ronaldo foi lá em casa. E que gravidade era essa que estava? Por que você não foi? Ele não está conseguindo me mostrar. Pois é, irmãos. Mas o que acontece? Eu estou te falando isso porque o mesmo irmão que estava tendo experiências grandes com Deus, agora veio uma bênção, algo que ele tanto quis, orou a Deus e buscou. A bênção veio, mas eu estava administrando mal, porque eu estava acostumado a vir ao culto, ir à oração, tudo, mas eu não tinha uma vida de comunhão com Deus na minha casa, de leitura da palavra, de oração, de jejum. Muito cuidado se você está vivendo somente de alimento no dia de culto. Se você deixar um dia de comer o seu arroz com feijão, você vai sentir, você vai enfraquecer, a sua mente vai ficar confusa, é a mesma coisa. Se na célula, na terça-feira é célula, vai lá se alimentar, você está perdendo uma feijoada no céu. Na quarta-feira tem culto, vem, mas na quinta não tem, o que você faz? Vai ficar assistindo porcaria na internet? Não. Você tem que separar o tempo de leitura da palavra.
Talvez você, muitas vezes, vai enfraquecendo e vai falar bem assim: não é a igreja, eu não me adapto lá. Ah, lá não tem, lá o problema é a igreja, o problema é você, o problema é falta de alimento, o problema é que você não está tendo vida com Deus, meu irmão. Porque quem tem vida com Deus vai mergulhar em Deus, vai ser renovado, vai ser curado, vai ter experiências. Então, amados, e aí foi a minha história. Eu tive muita experiência com Deus, Deus me deu socorro, Deus me deu livramento, mas eu caí em si. E um dia eu fui orar no monte. Eu já estava, sabe, com aquela saudade de Jesus. E eu fiz uma oração. Eu fiz essa oração 3 vezes, tá? Em 28 anos de empresa. A última foi esse ano. Deus respondeu. Deus respondeu. Eu te falei o que Deus fez. E eu falei assim: Deus, um dia eu não tinha dinheiro para comprar roupa, para comprar lanche, sair com a minha esposa. Fui falando um monte de coisa, mas eu tinha intimidade contigo. Agora eu tenho dinheiro, tenho times, tenho isso, tenho cartão, mas eu não tenho a sua presença. Senhor, devolve intimidade novamente, Senhor. Se o Senhor quiser, o Senhor pode levar talão, o Senhor pode levar cartão, o Senhor pode levar um emprego, o Senhor pode levar o que o Senhor quiser, mas me devolve intimidade contigo. Deus viu a sinceridade do meu coração, não tirou nada, pelo contrário, Ele acrescentou mais, Ele prosperou lá, eu fui promovido, mas Ele me conduziu para o caminho, Ele viu a sinceridade do meu coração e eu aprendi a me alimentar, a ler livros evangélicos, a assistir pregações, em vez de ficar lamentando dentro do transporte, que ânimo cheio, que calor, não, botava um fonezinho em pregação, em palavra, no horário de almoço, palavra, lendo livro. Deus me visitando e eu crescendo, mesmo sem estar aqui, porque eu não podia estar, mas eu podia estar na presença, porque a presença de Deus, ela está onde houver um coração sincero. Mas entenda, eu não estou dizendo para você que é para você deixar de vir ao culto, porque a mesma Bíblia que fala que Deus está conosco todos os dias diz que a gente não deve deixar de congregar, porque é aqui que a gente vai crescendo, amadurecendo, ouvindo pessoas mais experientes. Onde você está ouvindo aqui? Está sendo alimentado de uma forma. Do mesmo jeito que eu fui abençoado através do louvor, você está sendo abençoado através da palavra, através da intercessão, através da harmonia, você está aí, ouvindo a pregação, estou orando. Então, amados, aqui é o ferro afiando o ferro, e a gente vai crescendo, amadurecendo em Deus, vai se tornando pessoas melhores. E então, amados, o que aconteceu? Eu fiz essa oração e Deus deu sinceridade no meu coração, eu voltei com fome e com sede de Deus, mas foram 13 anos sem poder ir à igreja de segunda a sábado. 13 anos, somente frequentando os cultos de domingo. Mas eu aprendi a descansar em Deus, a crescer em Deus, e mesmo assim, rompi barreiras, me tornei obreiro. Deus chamou para ser obreiro, auxiliar de pastor, obreiro, consegui a credencial, tudo isso, sendo um domingueiro. Eu não ia ao domingo por opção, eu não tinha opção, eu não podia mudar o meu horário de trabalho, eu precisava trabalhar para sustentar minha família, mas eu podia orar, estudar, buscar alternativas no Instituto Teológico Quadrangular, eram alternativas. Então, irmãos, a gente precisa entender que quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa. Então, isso só acontece se a sua alma prosperar, você entender a riqueza que é andar com Jesus, você entender a riqueza que é servir o Senhor. Você não está em qualquer lugar, é um lugar espiritual, é um quartel-general. Deus está falando com você para tratar o seu coração, para que você prospere em tudo que você intentar. Tudo aquilo que estiver alinhado com o céu vai acontecer, as bênçãos vão te alcançar, se você não se perder no meio das bênçãos. Se você não permitir que as bênçãos que Deus te deu roubem o teu coração, roubem o teu tempo com Ele. Porque, irmãos, quando a gente não tem, a gente está na igreja, a gente está orando, a gente está buscando, a gente é voluntário, a gente tem humildade para ouvir, mas às vezes vai entrando dinheiro, vai deixando Deus para depois, vai deixando Deus para quando dá. É dia de culto, eu vou para o shopping, porque está estreando um filme novo, vou lá com a galera. Então as coisas de Deus vão ficando para depois, para quando der. Isso não é honrar o Senhor. Eu não sabia o repertório, eu não sabia o que iriam cantar, mas Deus foi uma testificação para mim, isso que eu estou pregando hoje. Vamos ser a canção Primícias. É o resumo do que a Bíblia diz, é o resumo. Então não tocarei, Senhor, aquilo que é Deus, serei fiel a Ti.
pois esse é o meu prazer. Prazer, irmãos. Prazer em doar, prazer em dizimar, prazer em ofertar, prazer em servir, prazer em orar, prazer em se usar os dons e talentos para a glória do nome do Senhor, para abençoar outras vidas. Então Deus prospera, Deus abençoa, mas quando há um coração que coloca Ele em primeiro lugar, amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, não é uma parte do teu coração, de todo o teu conhecimento, de toda a tua força. Se esforça para servir a Deus, se esforça para servir a Deus, se esforça para tanta coisa, irmão. Muitas vezes você é capaz de ficar 14 horas, 15 horas, 18 horas trabalhando. E muito cuidado, porque Jesus advertiu, ele falou que a gente não pode servir a dois senhores. Ele não está falando de Deus e do diabo, ele está falando de Deus e as riquezas. O dinheiro tem um poder muito forte nesse mundo. Por causa do dinheiro, pessoas traficam, sabe que pessoas vão morrer, mas ele está lá vendendo a droga dele. Por causa de dinheiro, pessoas se prostituem, se deitam com outras pessoas, vários, uma noite por causa do dinheiro. Por causa do dinheiro, pessoas se tornam, roubam, ferem, matam. Por causa do dinheiro, pessoas traem, até mesmo pais, cônjuges. Por causa do dinheiro, clínicas de aborto são feitas, são abertas, abortos clandestinos, crianças são assassinadas por causa do dinheiro. Então veja o poder que o dinheiro tem. E o dinheiro é um assunto altamente espiritual, porque Jesus disse que o dinheiro divide, ele disputa o teu coração com Deus, o meu coração com Deus. Então, amados, nós precisamos entender que o nosso amor pertence ao Senhor, o nosso coração pertence ao Senhor. E o dinheiro não pode ser o nosso Senhor, tem que ser o nosso servo. Servo para que a gente possa ter uma vida abençoada, servo para que a gente possa investir no reino de Deus, servo para que a gente possa abençoar aquilo que não tem. Deus quer colocar muito nas suas mãos, mas Ele precisa do teu coração entregue a Ele, porque Ele não quer perder você. Ele não quer perder você. Se te dizer não é proteger você, Ele vai te dizer não. Então olha só o que diz Provérbios capítulo 3, versículo 9 e o versículo 10. Provérbios 3, 9 e 10. Deixa eu ler esse texto. Eu vou ler muitos textos, eu vou citá-los, né? Por causa do tempo. Honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda, e os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Você está vendo o segredo? Honrar ao Senhor com as primícias. Primícias é aquilo que vem primeiro. Quando Deus coloca algo na minha mão ou na minha conta bancária, Deus está de olho em mim. Ele está vendo qual vai ser a atitude do Andrés. Porque Deus pega algo que pertence a Ele e coloca lá na minha conta bancária e fica tudo certo. Vamos ver o que Ele vai fazer. E o que é esse algo? Malaquias capítulo 3, versículo 10. Por que Deus faz isso? Porque Ele deu uma ordem, Ele dá uma direção, Ele dá uma chave espiritual para que você tenha uma vida próspera, mas a sua alma precisa prosperar também. E você entender que isso honra ao Senhor. Malaquias 3,10 diz: trazei todos, está vendo que é plural? Trazei todos os dízimos à casa do teu Senhor. Primícias, honrar, e no plural, todos os dízimos, são chaves espirituais. Porque você não pode servir a Deus pela metade. Eu trabalho na mesma empresa. Deus abriu a porta lá. Deus me deu lá, estou nessa bênção, glória a Deus. E aí, quando cai o meu salário, aí eu dízimo. Mas quando vem o 13º, algo extra, eu dízimo do 13º. Pelo tempo de empresa que eu tenho, entra na justiça, porque tem direitos trabalhistas. Sai uma causa na justiça, dízimo do Senhor, é a causa da justiça. Você está entendendo por que plural? Porque as bênçãos, elas virão de todo lado. E para que você conserve essa bênção na sua vida, precisa ter um coração fiel. Eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de fidelidade ao Senhor. Se você entende isso, diz amém. Amém. É fidelidade. É fidelidade porque Deus está pegando algo que pertence a Ele e coloca na minha administração. Na minha conta bancária eu observo. Então eu vou lá, saco e apresento o altar do transfiro da forma que for. Mas a 10ª parte não me permite tocar, pertence a Ele. E
o que significa isso? Quando eu faço isso, eu estou declarando no mundo espiritual que eu acredito que aquelas 90% que me sobrar vão ter a bênção de Deus e vão produzir igual ou mais. Eu tenho visto muito mais, irmãos, muito mais do que se eu retesse aqueles que serão do Senhor. Eu me lembro que uma vez, no meu tempo de menino, eu digo menino na fé, nós recebemos uma visita de um missionário que é usado como Monte de Maravilhas. É aquela situação do pastor Ronaldo, né? A menina, o pastor mandou descer, a menina deitada, a menina estava toda lascadinha lá, ela chegou na igreja assim, né? A gente viu ela chegando assim, eu achei que ela estava muito machucada, era a coluna dela, estava todo o problema. E aí o pastor, esse tem um Monte de Maravilhas, orou por ela, e ela apagou assim, ela desmaiou no culto. É o que chama sono profundo, ela estava sendo curada por Deus. E aí ele falou, eu vou mostrar para vocês o poder que está envolvendo o corpo dela. Aí ele chamou o pastor Ronaldo na época, como é o pastor Ronaldo, né? Falou assim, você vai subir comigo em cima dela. E aí subiram em cima da menina e pisando na menina assim, e terminou lá. Nós vimos isso. Quem mais estava lá, irmão? Quem estava lá? A pastora Penha, né? Então isso nós vimos. E ele falou, sabe por que ela não está sentindo nada? Porque nós não estamos em cima dela, nós estamos em cima do poder que está envolvendo ela. E depois, quando eles saíram, ela falou bem assim, fulano, manda ela levantar agora no nome do pastor da igreja. Aí falou, no nome do pastor José Neves, levanta aqui e tal. Manda levantar o nome da igreja, não tem que lá, levanta, a menina está lá, apagadinha. Aí olhou para minha pastora do coração, a pastora Bernadette, que estava na parte de cima da igreja, e falou assim, olha aí, só sabe o nome que tem poder, manda levantar nesse nome. Aí ela falou, Cláudia, em nome de Jesus, levanta. Ela despertou na hora, curada para a glória do nome do Senhor. Então são coisas espirituais, irmãos, não diferentes daquilo que eu vivi aqui. São coisas espirituais, o mundo espiritual é real. Eu estou te falando isso porque o mundo espiritual é real. O mesmo mundo espiritual que toca na matéria, que toca no mundo material, libera cura para a vida de alguém, como liberou para mim, que libera, que faz um carro com uma peça quebrada, que não era para estar com o volante travado, rodar normalmente de um lado para o outro. É o mesmo mundo espiritual que diz, se nós formos dizimistas e ofertantes, nós teremos a bênção de Deus sobre nós, e tudo que nós fizermos, Deus vai prosperar. É o mesmo Deus, irmãos, é o mesmo mundo espiritual. Mas por que a gente tem resistência quando se fala disso? Porque o dinheiro é um símbolo. Não deixe de dominar o teu coração. Não deixe que você possa ser lançado de coração no reino de Deus e ser fiel ao Senhor. Então, trazer todos os dízimos à casa do tesouro. E Deus diz para quê? Para que haja mantimento na minha casa. Irmãos, nós estamos em um projeto maravilhoso. É o maior investimento que nós já fizemos em nosso ministério. Nunca investimos tanto na igreja como nesse ano, na construção da sala que está ali. Hoje eu descobri que, essa semana eu descobri que tem gente que nem conhece a sala ainda. Vou falar o nome não. Já vi lá no meio, nunca entrei lá. Entre lá, você abre a igreja, você entra lá. Você vai ver. Então, glória a Deus, um investimento pesado. Né? A climatização da igreja, a gente está em negociação com a climatização da igreja, olha o calor que é. Então você tenha conforto. Isso tudo a gente não paga com oração. É dízimo e oferta. Nós estamos em uma campanha. Você já preparou a sua oferta? Uma oferta de sacrifício. Uma oferta, irmãos, que vai ser investida na igreja. Vai ser investida em tudo esse projeto. Olha, a construção da sala, o acabamento, a climatização da igreja e muito mais aí por aí. Irmãos, pintar a igreja, a placa, a revitalização, você nunca reparou a placa lá, preto e branco, tudo isso é de mim. Então Deus fala, trazer todos os dias na casa do tesouro, para que haja mantimento para quê? Para a manutenção do tempo, para que vidas sejam abençoadas. Teve gente, irmãos, teve famílias que na pandemia estavam desempregadas, mas ninguém sentiu fome. A igreja colocou alimento. Teve gente que já enfrentou o período de desemprego, não faltou, porque a igreja abençoou. Então entenda, esse é o propósito de Deus, é o planejamento que Deus fez, para que o reino dele possa permanecer e avançar nessa terra. Mas entenda o seguinte, preste atenção, a fidelidade financeira revela quem governa o nosso coração. Vou ler de novo. A fidelidade financeira revela quem
governa o nosso coração. Deus não precisa do nosso dinheiro, mas usa o dinheiro para revelar onde está o nosso coração. O teu coração esteja no reino. Um outro ponto, amados, que eu quero falar com você nessa noite. Nós precisamos, eu falei sobre avançar com relação à fidelidade das finanças, mas também avançar com relação à fidelidade no nosso serviço ao Senhor, no nosso serviço. A Bíblia nos ensina sobre isso, né? A nossa constância com relação ao chamado que Deus nos fez. Por quê? Porque para que você não ache que você vai estar agradando a Deus simplesmente, não, eu já sou dizimista, eu oferto, eu dizimo, tem 12 talentos que foram dados a vocês, estão sobre você. Porque eu lembro que a igreja de Serra Dourada 1, que eu falei que nós ajudamos a abrir, devemos ver aquilo, abriu na casa de uma mulher era irmã da minha mãe, Eliette. E eu lembro que a Eliette, ela começou com uma campanha na casa dela e ela falou, pastor, vamos lá numa igreja aqui, é tão bom. E a Eliette era fiel, era dizimista da igreja. Mas você sabia que a igreja começou na casa dela, virou igreja, e a Eliette nunca foi. Ela nunca entregou a vida a Jesus. Ela nunca foi batizada nas águas. Eu espero, tem muitos anos que eu não a vejo, que ela tenha tido uma experiência com Deus, que ela tinha ouvido, aberto o coração para a palavra de Deus, colocado nesse lançado. Mas ela dizia que ela era simpatizante, irmão, não é simpatizante que vai para o céu, é filho. Só tem uma forma de ser filho, você tem que pegar a tua vida a Jesus, se arrepender dos seus pecados, reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, é o único caminho para chegar ao céu. Ser batizado nas águas, porque quem crer e for batizado, crer e for batizado será salvo. Se eu não quero me batizar, será que eu estou crendo? Então, a palavra ela é séria, e Deus quer mudar a sua vida para a eternidade. Então, amados, não é simplesmente, não você achar, não, pastor, eu não entendi, mas depois eu faço um conselho, eu vou ser dizimista e ofertante, mas eu não quero me envolver com nada. Não é essa a visão. Porque Deus te deu dons, Deus te deu talentos, Ele quer que você devolva isso para Ele, para que você coloque, para que você desenvolva aquilo que Ele te deu. A tua vida é preciosa para alcançar outras vidas, não somente o seu dinheiro, mas a sua vida é preciosa. Então, precisamos avançar nisso. A palavra do Senhor diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, sede firmes e constantes na obra do Senhor. Nós temos que ser firmes e constantes. Eu não posso ser firme por um tempo. Hoje eu estou com firmeza, eu estou aqui, pastor, esse mês eu estou aqui, pode contar comigo, mas no ano que vem já estou até entregando, estou até desistindo, quero até sair da igreja. Isso é de Satanás. Isso está acabando com o seu chamado, acabando com o propósito que Deus colocou. Você não está florescendo onde Deus te plantou. Então entenda que Deus quer usar a sua vida para a glória do nome dele, para que outras vidas venham conhecê-lo. E ponto final. Entenda, olha só, a importância de nós servirmos. Jesus ele diz assim, Mateus capítulo 20, versículo 26 e 28, vamos ler, é um texto muito importante, Mateus 20, 26 ao 28. Mas entre vocês não será assim, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros, e quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de vocês. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate comum. Você viu o que Jesus falou? Ele falou que há uma grandeza em servir. E qual é a maior grandeza de um filho de Deus? É servir a outros. Uma vez falaram, o pessoal falou, eu quero ser presbítero, eu quero ser pastor, eu quero ser não sei o que lá. Aí um colega meu falou mesmo, eu não vou convertido e eles conversar. Ele falou assim, eu quero o maior cargo que tem. Aí o pessoal, rapaz, eu falei que eu quero ser reverendo, você está falando aí, você quer um cargo maior? Eu quero um cargo maior que tem no Deus. Aí a gente perguntou qual é, ele serve. Jesus disse, quem quer ser o maior, seja esse que sirva. Esse é o chamado para nós, todos nós. Nós estamos aqui, irmãos, como servo, para servir você. Eu estou servindo você agora com o dom que Deus deu.
o dom do ensino, o dom da palavra, da pregação, para alimentar, para te dar direção, para te dar. Mas você também serve, e o seu serviço é a pessoa. Quando você está na porta, quando você recebe, quando você está olhando o que está acontecendo na rua, como os diáconos fazem, quando você acaba aqui, arruma para dentro, faz relatório, eu não me preocupo em contar dinheiro nem nada, não deixe com isso na igreja, né? Porque tem gente que faz, quando está aqui, pessoas louvando ao Senhor e eu sendo ministrado. Então é um ajudando o outro, é um abençoando o outro, né? Os líderes que estão aí nas terças-feiras, né? Dirigindo a célula, organizando, você que está lá, enquanto estou fazendo, mexendo com relatórios, estou fazendo pregação, fazendo esboço, fazendo alguma outra coisa, né? Para alimentar você está alimentando alguém está alimentando. É um ciclo, é uma engrenagem chamada igreja, que um vai abençoando o outro, fortalecendo o outro, para que todos nós cheguemos juntos no mesmo céu, amém? Você pode aplaudir, só Deus para pensar algo assim. Só o Senhor para pensar algo assim. É um dependendo do outro, isso é ser igreja. Nem sempre a gente vai acertar, a gente vai, nem sempre, irmão, é por isso que a Bíblia fala, andar em amor, perdoar uns aos outros. Por que mandar a gente perdoar? Eu sabia que ia ter problema muitas vezes, mas a arma foi dada. Vamos liberar perdão, vamos pedir perdão, vamos buscar reconciliação, entender que a gente está indo para o mesmo céu. Uma outra coisa que a gente vai avançar, irmãos, é o nosso testemunho. Jesus, em Mateus capítulo 5, versículo 16, ele diz assim: assim brilhe a vossa luz diante dos homens. O nosso testemunho ele é necessário, é obrigatório você dar um bom testemunho. Eu quero te dizer que todos nós estamos testemunhando de alguma forma. Ou você está dando um bom testemunho, ou você está dando um mau testemunho. Porque eu já vi uma casa, eu já falei isso aqui uma vez. Então, na escola bíblica, dando aula, alguém falou: pastor Andrés, né? Irmão Andrés, professor, eu quero falar uma coisa que eu vi lá no portador, escrito numa casa. O que você viu, irmão? Estava assim: tem de ser essa casa, menos para crente. Eu procurei saber, a pessoa falou: não, eu vejo aquele crente aqui e comprou e não pagou. Comprou coisa aqui e não pagou. E ainda quando eu fui cobrar, falou: ah, Deus não paga. Então olha só, que mau testemunho, péssimo testemunho, no inferno isso, entendeu? Manchando o nome do Evangelho. Então nós precisamos, irmãos, dar um bom testemunho. Muito cuidado com o que você fala, o tipo de conversação. Muito cuidado com o seu comportamento, o tipo de brincadeira. Você pode estar fechando a porta do céu para alguém, trazendo um escândalo para o Evangelho. Muito cuidado, porque todos nós um dia compareceremos diante do Senhor e vamos prestar conta das nossas ações. Jesus diz: brilhe a vossa luz diante dos homens. Não foi chamado para ser treva, é para ser luz, é para agir com misericórdia, com mansidão, com sabedoria. Ter muito cuidado com isso. Uma outra coisa, preste atenção nessa frase: um testemunho fiel fala mais alto do que 1000 palavras. Eu já vi pessoas que falavam da Bíblia o tempo todo, mas compravam e não pagavam, mas falavam de Jesus, falavam: você tem que se converter, você é pecado, você é pecado, você é pecado para todo lado, mas não olhavam o seu próprio pecado, fazendo fofoca, fazendo intriga na empresa, sendo um mau empregado. Na hora que chegava o serviço, corria para o banheiro, ficava lá. Quando acabava o serviço, o que tem que fazer? Uma vez é uma coisa, deu uma dor de barriga, né? Mas 10 vezes, um mês inteiro fazendo isso. Então não peça de testemunho, tem que ter muito cuidado. Pessoas que estão no local de trabalho e param de trabalhar para ficar pregando. Você está errado. Você foi contratado não para pregar, você foi contratado para trabalhar. Se você quer compartilhar o Evangelho, pega o seu horário de almoço. Se alguém quiser te ouvir no seu horário de almoço, aí te custa alguma coisa, aí você vai lá e prega para ele. Mas no seu horário de trabalho, não é para você ficar pregando, a não ser que você possa estar compartilhando a palavra, ele trabalhando. Mas já vi pessoas que paravam de trabalhar, e aí o que aconteceu? As pessoas que não conheciam Jesus falaram: poxa, vocês irmãos aí, não de conselho, ficam falando de Bíblia aí, a gente aqui ralando, péssimo testemunho. Então a Bíblia nos dá a resposta para tudo, irmãos. A gente precisa ser sal e ser luz aonde Deus está nos plantando. Nós estamos testemunhando, ou para o bem ou para o mal. O mundo pode até rejeitar a Bíblia. Tem gente que rejeita a Bíblia, tá? A gente não quer nem ler a Bíblia, não quer nem saber. Tem gente que faz assim. Mas dificilmente ignora uma vida transformada pelo poder de Deus.
Ele não quer Bíblia, mas ele tem que trabalhar com você, ver as suas atitudes. Você está pregando, talvez até mesmo sem palavras. Há uma frase muito interessante que diz assim: pregue o Evangelho, se for necessário, use palavras. Você entendeu isso? Pregue o Evangelho, se for necessário, use palavras, fazendo o seu comportamento, a sua ação, ou a forma que você se porta, está pregando o Evangelho para alguém. E para a gente finalizar, eu quero falar sobre avançar nas pequenas coisas. É necessário a gente avançar, a gente ter esse coração fiel e avançar em pequenas coisas. Qual é o segredo do crescimento? Lucas capítulo 16, versículo 10. Jesus diz assim: quem é fiel no pouco, quem é fiel no pouco, ele será colocado sobre o muito. Às vezes a pessoa diz assim: não, eu quero montar uma empresa, eu vou ganhar muito dinheiro, eu vou ser fiel a Deus, eu vou ensinar, ofertar, vou ajudar pessoas. Jesus está dizendo que o teu coração já está vencido. Se você não for fiel no pouquinho que você tem, lembra do meu dízimo? R$1, depois R$3, depois R$10, e foi aumentando, e foi aumentando, graças a Deus. Mas se eu não fosse fiel no pouquinho, eu não seria um tempo de abundância. Então isso é a palavra, porque é uma doutrinação do nosso coração. É algo que você vai fazer às vezes com dor, vai te incomodar, mas você vai absorver esses ensinamentos, vai crescer em fé e ser profundamente abençoado. É muito sério o que diz Mateus capítulo 25, versículo 21. Porque Mateus 25, 21 é o final de uma parábola chamada parábola dos talentos, em que Jesus ele diz o seguinte: que um senhor um dia chama 3 servos, e ele pega 5 moedas preciosíssimas, chamadas talentos, e para um ele dá 5 moedas, para outro ele dá 2 moedas, e para outro ele dá 1 moeda. Para um 5 talentos, para outro 2 talentos, para um 1. E ele vai em uma viagem, ele vai embora, uma viagem distante. E ele disse que aquelas pessoas deveriam investir, negociar. Aquele que tem 5, recebeu 5 talentos, a Bíblia diz que ele imediatamente ele sai para negociar, ele consegue multiplicar. 5 talentos se tornam 10, ele multiplicou aquilo que Deus confiou aí no Senhor. Aquele que recebeu 2 talentos, imediatamente saiu para negociar, e aquilo que era 2 se tornou 4. Ambos dobraram, cada um fez isso de acordo com a sua própria capacidade, a própria capacidade deles. Eles receberam uma visão, o Senhor distribuiu de acordo. Você tem capacidade para administrar 5 talentos, vai lá e multiplica. Ele multiplicou 10. O outro, você tem capacidade para administrar 2. Ele foi lá, ele não ficou assim: poxa, por que o outro acha que o outro é mais capaz do que eu? Por que eu só recebo 12 e o outro recebeu 5? Ninguém murmurou, ninguém reclamou, ninguém questionou o Senhor. Eles olharam para aquilo que receberam, valorizaram, levaram a sério, investiram e foram abençoados, multiplicaram aquilo. Mas aquele que recebeu 1, ele teve a brilhante ideia, né? Bastante ironia eu estou falando. Ele falou: sabe de uma coisa, esse homem é muito severo. Eu sei que ele vai voltar e ele vai cobrar. Eu não vou investir isso aqui não, vai que eu perco. E ele enterrou aquele talento. E aí a Bíblia diz que o tempo passou, o Senhor voltou. E quando ele voltou, ele chamou os 3. Nós aprendemos o quê? Que o reino de Deus é um reino de prestação de contas. Não é um reino que a gente faz o que a gente quer e acha que não vai ter consequência. É um reino de prestação de contas. Se há prestação de contas, existe algo que Deus colocou na nossa vida e a gente precisa devolver para Ele. E Ele está observando, Ele está calculando, Ele está olhando o que a gente está fazendo com o talento que Ele nos deu. Se você está investindo, Ele vai multiplicar. Tem gente que começou tocando desajeitado como eu, e cantando muito desafinado. Eu sou um grande cantor, mas hoje pelo menos no tom eu consigo. Às vezes dá uma rateada, né? Mas praticando ali a gente consegue tocar, cantar, mostrar, pregar, ensinar, lá. Por quê? Nós começamos com uma coisinha, o bichinho do talento que foi multiplicando. Muitos aqui tiveram a mesma experiência, que cantam, que pregam, que lideram, né? Que organizam, que administram. E assim o reino de Deus, você vai investindo naquilo que Deus te deu, Deus vai multiplicando. Mas a Bíblia diz que aquele que enterrou, quando o Senhor chegou com a prestação de contas, olha o que aconteceu.
Aquele que multiplicou 5, ele apresenta-se: não só me deu 5 e eu te devolvo, tem 10. Ele falou: olha, você é fiel. Você é fiel, meu servo. Você levou a sério aquilo que eu coloquei nas suas mãos. Porque você foi fiel, você foi dedicado, você é um bom servo. Entra no gozo do teu Senhor, num lugar de delícias, num lugar de recompensa. Aí depois foi aquele que recebeu uma quantidade menor, ele só tinha 12, e ele trouxe 4. Ele falou: Senhor, o Senhor me deu 2, eu negociei, eu investi, eu me esforcei, vai aqui. Ele falou a mesma coisa: você foi um servo bom e fiel. E a recompensa foi diferente, porque um trabalhou, multiplicou 5 e o outro 2, não. A recompensa foi a mesma. Entra no gozo do teu Senhor. A recompensa é a mesma. O esforço foi o mesmo, irmão, de acordo com a capacidade de cada um. Aí chega aquele que recebeu um e enterrou. Ele disse: Senhor, eu sabia que o Senhor ia cobrar um dia, então eu estou devolvendo, eu enterrei isso aqui e estou dando para o Senhor, estou devolvendo aquilo que você me deu. Sabe o que o Senhor disse? Você foi um servo mau, porque eu disse que aquilo que eu dei para vocês era para vocês investirem e multiplicar. Por que você não colocou no banco, pelo menos, colocou na mão de outra pessoa para administrar? Pelo menos eu receberia com juros. Mas você enterrou aquilo que eu te dei, o talento que eu te dei. E sabe qual foi a punição? O servo foi lançado fora nas trevas. Mateus 25 traz essa dura história. Uma história de recompensa para aquele que leva a sério aquilo que recebeu de Deus, mas uma história de advertência para todo aquele que não está levando a sério o chamado de Deus. Todos nós, irmãos, a Bíblia, essa parábola diz que todos nós recebemos talentos. Uns receberam muito mais do que outros, mas pelo menos um você recebeu. E um dia o teu Senhor vai colocar e Ele vai cobrar de você. Não enterre o teu talento. Comece a investir, comece a aplicar, comece a usar na igreja, comece a conversar lá na cela, quando alguém te convidar para alguma coisa. Aí você traz a mensagem, você traz uma dinâmica, você traz um louvor, você traz sim, eu vou tentar, eu vou fazer uma tentativa, e aí você vai descobrir que você está investindo. Então nós precisamos fazer algo com o talento que nós recebemos, porque um dia será cobrado. E a palavra que o Senhor diz é: você foi fiel. Olha só, você foi fiel. Nós estamos não falando de trabalho, nós estamos falando de fidelidade. Nós não estamos falando de dízimo e oferta, estamos falando de fidelidade. Nós estamos falando de oferta, estamos falando de fidelidade. O reino é de Deus e Deus diz em que a gente tem que ser fiel. Os dons e talentos que Deus te deu, investe. Você vai ser muito feliz, a recompensa vai vir, você vai ser profundamente abençoado. Eu falo isso, irmãos, com muito amor pela sua vida. Mas, muitas vezes, por que a gente não faz? Porque a gente acha que aquilo que a gente tem é tão pequenininho, não vai fazer diferença se eu usar. Ah, Senhor, até canto, mas eu não compensa, porque às vezes eu desafio. Investe, Jesus vai te ensinar. Ah, eu às vezes não permisso algumas coisas na igreja, mas sei lá, eu fico com medo das pessoas me julgarem. Ei, quem deu o talento para você? O talento que Deus te deu, usa, a sua prestação de conta é com Ele. Você não vai prestar conta para mim, não. O problema, irmão, é que a gente está acostumado a prestar conta em todo lugar. Quer ver como é que você presta conta? Você está dirigindo, avança um sinal no vermelho para você ver se você vai prestar conta. Você não vai chegar a multa na sua casa, você vai prestar conta, vai ter que pagar a multa, agora pode parar você. Você está dentro da legalidade? Você está dirigindo? Você está habilitado? Se você não está, o dia que a blitz te pegar, você vai prestar conta. A conta vai chegar. E você é responsável por isso. Ei, você vai no médico, mas você vai lá no médico, faz exame. Aí você tem que apresentar os exames lá, tem que prestar conta. Ele passa remédio, volta daqui no mês que vem. E aí, o que você fez? Tomou um remédio? Tem que prestar conta. Ah, você vai para a academia, né? Você vai cuidar, você vai ficar saradão. Aí você vai lá, o seu personal, vai cortar isso aqui, vai cortar isso aqui, vai fazer esse exercício. E aí, vambora, você está o quê? Prestando conta. O problema é que a gente presta conta para todo mundo. A gente aceita prestar conta na academia, para o médico, a gente aceita prestar conta em tudo quanto é lugar. Mas quando fala de prestar conta no reino de Deus, a gente tem resistência. Ei, se você está queimado, pega outro aí, varão.
Aleluia, aleluia. Pessoal, cadê o talento de vocês? Usa. Deixa o pregador uma perdão. Então, olha só, a gente presta conta para todo mundo, mas muitas vezes não quer prestar no reino de Deus. Você é membro da igreja, se você não vem no culto, você tem que prestar conta para o seu pastor, para não ser inimigo e ficar preocupado com você. Ele não aparece e fica por isso mesmo. E a gente precisa se preocupar com você, perguntar com você o que está acontecendo. Você não vai na célula, o problema todo mundo pode ter, mas você tem que dar satisfação, porque o líder lá tem que ser uma opção, um chamado de Deus, uma responsabilidade. Você não vem na oração, você está prestando conta, é um culto oficial. Você não vem na escola bíblica, você está prestando conta. Então, irmãos, o problema é esse, a gente presta conta para onde, tudo no primeiro lugar, mas no reino de Deus, muitas vezes temos resistência. O céu está olhando esse nosso comportamento. Isso significa que a nossa alma não prosperou o que deveria ter prosperado. A prosperidade da sua alma, leve muito a sério. Mudar o comportamento, mudança de mente, tem que renovar. Você se colocar na brecha, servir a Deus com o seu dom, com o seu talento. Entenda isso, eu estou falando isso com muito amor, porque eu não quero que haja maldição e nem punição, porque um dia o Senhor vai voltar. Vai voltar. A mesma Bíblia que fala que Ele veio, que colocou, abriu um novo e vivo caminho para que você vá para o céu. A mesma Bíblia que diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. A mesma Bíblia que diz que você, que não temas, porque eu sou contigo, eu te sustento, eu te esforço, eu te dou força. A mesma Bíblia que diz que Ele multiplica as forças daquele que não tem força nenhuma. É a mesma Bíblia que diz que um dia serão postos diante de um trono branco, pequenos e grandes, e cada um será julgado segundo as suas obras. Se abrirão livros diante de Deus, são memoriais das ações de cada um de nós, de tudo aquilo que a gente fez e a gente não deveria ter feito, tudo aquilo que a gente não fez, sabendo que deveria ter feito, a opção para ter pecado, e nós seremos julgados segundo as nossas obras. E só vai escapar dessa quando o livro da vida for aberto. E a Bíblia diz que o nosso nome vai ser procurado lá. E quando o nosso nome estiver lá, só tem um jeito que o nome está lá, é através de Jesus. Não há outro caminho. Jesus é o caminho. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é religião, não é Buda, não é Maria, não é Confúcio. É só Jesus, é o nome que está acima de todo o nome. Não é Paulo, não é João, não é Andrés, não é Igreja Quadrangular, nem Assembleia de Deus, nem Deus é amor. Não é denominação, é Jesus. Se você, eu quero terminar por aqui e quero te dizer, eu não sou bravo não, tá? Eu só estou fazendo aquilo que Deus está mandando fazer por amor à sua vida. Por amor à sua vida. Um dia eu fui advertido pelo meu Deus, quando eu estava dando desculpas, quando eu estava fugindo, agindo como um covarde. Deus me pegou, puxou minha orelha, mas com muito amor, tratou meu coração. E eu decidi parar de fugir de Deus, colocar minha vida diante do Senhor. E entrei num processo de cura e de libertação. Eu não sabia, eu nunca quis ser pastor, é uma coisa que eu sempre fugi. Mas Deus tinha um propósito, mas eu precisei investir no talento, foi sendo multiplicado e meu Deus produzindo. Então fica de pé no seu lugar, porque eu quero orar pela sua vida. Talvez palavra dura, séria, mas é a palavra de Deus. Lembra que o mesmo Jesus que falou de amor pela sua vida, ele falou de juízo. O mesmo Jesus que contou a parábola que diz que entrega talentos, ele diz: olha, a parábola tem um final, no final tem cobrança, tem prestação de contas. Então que nessa campanha você coloque a tua vida diante do Senhor e fala: Deus, me ajuda a crescer em fidelidade, Senhor. Em fidelidade, Senhor, com tudo que é material, Senhor Deus, com a minha vida, com tudo que é espiritual, com o meu chamado. Eu não quero ser relapso, eu não quero, Senhor Deus, tratar as coisas do Senhor de modo leviano, eu não quero me acovardar.
Senhor Deus, eu quero fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. E se alguma coisa que foi pregada aqui mexeu com você, se você admite que você tem falhado em alguma situação, eu não vou te chamar aqui na frente não quero expor ninguém, mas aproveita essa oportunidade para falar com Deus, aonde você está. Fala, Deus, aquela parte que Ele falou lá, eu tenho falhado. Senhor Deus, eu estou sendo irresponsável. Senhor, eu não estou sendo isso. Eu sei que tem dons e talentos em mim, eu estou enterrando, Senhor. Senhor, o Senhor abriu portas de emprego para mim, e eu não estou negando, não estou devolvendo aquilo que pertence ao Senhor, diz no inferno. Senhor, eu tenho falhado contigo. Talvez você é alguém que alguma coisa que Deus falou com você tem a ver com a comunhão na igreja, tem a ver com andar em amor, agir com misericórdia, liberar perdão. Que nós possamos ouvir o que Deus está falando conosco nessa noite, entender que a palavra nos diz que Deus, Ele disciplina aquele que Ele toma por filho. Deus não trata filho de qualquer jeito, não fala, faz o que você quiser, filho, porque senão o filho se perde, o filho se atrapalha, mas Deus dá direcionamento. Deus também é pai, o pai trata com amor e corrige. Então que você possa colocar o teu coração diante de Deus e reconhecer, falar, Deus, teve coisa que esse pastor falou aí, e eu reconheço, eu tenho falhado, eu quero fazer um conserto com o Senhor nessa noite. Eu quero assumir um compromisso, Senhor, de me esforçar mais. Eu quero assumir um compromisso de parar de fugir, de brincar com as coisas do Senhor. Eu quero assumir um compromisso, Senhor, de levar a Tua voz a sério, porque o Senhor está falando comigo, mas eu preciso ouvir, decidir ouvir a Tua voz. Se nós ouvirmos a voz de Deus, nós vamos encontrar vida.